Oi, eu sou a Marina Lullier e esse é o Viajar para Estudar. O vídeo de hoje é uma continuação dos 50 fatos para o application para os Estados Unidos. Se você não viu a primeira parte, clica aqui para você assistir. Então já deixa seu like nesse vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Eu parei o vídeo anterior no fato 28, então este vídeo vai começar do fato 29. 29 é transcript. Transcript é o seu histórico escolar. Nele vão estar contidas as informações do seu ensino médio inteiro e algumas escolas podem até incluir o 9º ano. Porque nos Estados Unidos, o high school é de 4 anos. Então, pode ser que a universidade queira ver as suas notas, faltas e desempenho dos últimos 4 anos. Se a faculdade pedir apenas do seu high school, apenas do seu ensino médio, você vai mandar dos seus 3 anos do ensino médio. O transcript é um dos fatores mais importantes na admissão para a faculdade nos Estados Unidos. Então, como já falei no vídeo anterior, ele serve tanto para universidades que revisam o seu application numericamente, tanto para universidades que revisam holisticamente. Então, lá vão estar incluídas as suas faltas. Se a sua escola tem um ranking, é lá que o ranking vai constar oficialmente. E também os tipos de matérias que você escolheu. Por exemplo, se na sua escola as matérias são as mesmas para todo mundo, o seu transcript vai ser igual a de todos. Porém, se na sua escola é possível escolher outras matérias, vai estar lá constando para a faculdade avaliar. O número 30 é GPA. GPA. GPA, então, é um número, uma média numérica que é feita com as notas. Só que o estudante internacional não precisa se preocupar em ficar convertendo o GPA. Normalmente o GPA americano, ele é numa escala de 4 pontos. Então, a escola dá a nota em letras A, B, C, D, E e F e aí converte-se isso para uma escala de 4 pontos. Quando a escola usa um GPA que se chama unweighted, simplesmente vai pegar as matérias que fazem parte do core, né, daquelas matérias mais importantes para a faculdade, e aí essas notas se transformam no GPA. O unweighted GPA, ele vale de 0 a 4. O número 31 é weighted GPA. Weighted GPA, ele não se aplica tanto a alunos internacionais, mas vai se aplicar àqueles alunos internacionais que estudam em escola com currículo IB ou que tenham cursos de Honors e classes AP, aulas de Advanced Placement. Então, nesses casos, esse tipo de matéria mais avançada tem um peso maior e aí o GPA pode valer até mais que 4. Se você estuda num tipo de escola como esse, peça ajuda para os seus professores e para os seus guidance counselors para entender melhor como funciona esse tipo de média. O número 32 é Course Rigor. Então, como eu já falei lá no outro vídeo, course é matéria, então é o rigor das matérias. Aqui no Brasil, não é tão comum a gente ter escolas onde tenham mais de um tipo de matérias, porque a gente tem uma base curricular comum. Porém, algumas escolas têm algumas aulas mais avançadas para alunos que se dão bem num determinado tipo de matéria. Então, se você está num curso que é mais avançado em relação aos seus colegas da mesma escola, é importante que isso seja comunicado de alguma forma no seu application, porque você está estudando então num curso mais rigoroso e isso faz diferença. Um aluno que tira uma nota de repente 10 num curso básico da sua escola pode ser de repente menos capacitado do que um aluno que tira 8 num curso mais rigoroso. Então isso precisa de alguma forma estar no seu application. O número 33 é School Counselor. School Counselor
é a figura que nos Estados Unidos pode ser chamada de School Counselor ou Guidance Counselor. Em alguns casos tem até pessoas específicas para auxiliar na admissão para universidades, nas escolas americanas. Então, se você está fazendo intercâmbio, está estudando numa escola americana, procure quem é a pessoa correta para te orientar sobre a admissão para a universidade. Porém, quem está estudando aqui no Brasil, muitas vezes fica em dúvida de quem pode ser o School Counselor. Então, como a gente não tem exatamente essa figura, normalmente eu indico que seja o coordenador de curso, o coordenador do seu ensino médio. Se a sua escola tem um coordenador para o ensino médio todo, é essa pessoa. Se a sua escola tem um coordenador por ano, então um para o primeiro, um para o segundo, um para o terceiro ano do ensino médio, provavelmente vai ser o do terceiro ano. É uma pessoa que tenha como olhar para você como um estudante durante todo o ensino médio e entender qual é a sua contribuição para a comunidade escolar. Então, fora da sua sala de aula. É a pessoa que vai poder te olhar como um todo e saber, além do seu desempenho dentro de sala, qual é o seu desempenho fora nas outras atividades que você realiza. É uma pessoa também que vai escrever uma carta de recomendação quando as faculdades solicitam cartas de recomendação do School Counselor. Também é a pessoa que vai tratar das questões disciplinares. Então, se por acaso você teve alguma questão disciplinar que vai ser comunicada pela sua escola para as universidades americanas, você deve, junto com o seu School Counselor, escrever um pequeno essay explicando qual era essa condição e o que você fez para reverter essa situação. O School Counselor também assina junto com você o compromisso do Early Decision. E é o School Counselor que vai comprovar a sua necessidade de fee waiver para universidades que dão esse tipo de oportunidade. Então, é muito importante que você converse na sua escola para ver quem é a pessoa que vai ser o seu School Counselor e que, se a sua candidatura estiver usando o Common Application, vai ser a pessoa que você vai cadastrar lá no seu Common Application e mandar para o e-mail dela os formulários de counselor para ela preencher. O número 32 é Teacher. Então, obviamente que se você quer estudar nos Estados Unidos, você já estudou e sabe que Teacher é professor. E isso também causa um pouco de confusão na hora que a pessoa que está aplicando para os Estados Unidos vai escolher o professor. Afinal, qual professor escolher? Então, os teachers são o que fazem as cartas de recomendação. E é sempre bacana você pensar em um professor que te deu aula durante bastante tempo, conhece o seu desempenho acadêmico e pode tecer comentários construtivos sobre o seu desempenho em sala de aula. Também é importante que sejam professores que tenham contato de aula com você. Ou seja, o que tem mais peso? O professor de matemática que está todo dia em sala com você ou um professor de uma aula eletiva ou de uma aula de menor carga horária que te dá aula apenas uma vez por semana? Então é importante pensar direitinho no professor e pensar o quanto essa pessoa está disponível para escrever a carta de recomendação. O professor também pode ter alguns ganchos muito importantes para escrever a sua carta de recomendação. Por exemplo, se ele for um professor que está em uma área que é relativamente bem conectada à área que você quer estudar, então, por exemplo, se você quer estudar engenharia, ter o seu professor de matemática para te recomendar ou física é bem adequado. Se você quer estudar humanas, história, sociologia, ter o seu professor da área também é interessante. E se você, por exemplo, quer estudar jornalismo e tem um professor que coordena o jornal da escola e pode falar sobre o seu desempenho nessa atividade extracurricular, aí também é um bom gancho. Agora nós vamos falar sobre College List. O 35 é Safety. Safety School é uma escola onde as suas características correspondem a mais de 90% do corpo de alunos admitidos. Então, uma escola onde provavelmente você não vai ter problemas para ser admitido. O número 36 é Match. Match School é uma escola
onde as suas características estão compatíveis com pelo menos 50% dos alunos admitidos. Então significa que nessa escola ainda há uma chance de você não ser admitido, mas possivelmente é uma escola onde você está bem no meio lá do campo de alunos que podem ser admitidos. Idealmente, na sua lista você tem que ter pelo menos uma ou duas safety schools e algumas universidades podem ser match. O número 37 são as rich schools. Rich de alcance. Então são universidades que é mais desafiador entrar. Nesse caso, a gente pode colocar todas as universidades que têm uma aceitação menor que 15%, porque nesse caso, todas essas universidades onde a aceitação é menor que 15% é realmente desafiador para qualquer aluno se candidatar. Quando o aluno aplica para esse tipo de universidade, ele deve entender que a análise holística do application dele é que vai fazer a diferença na hora da admissão. Com certeza, nesse tipo de universidade, é importante estar com os stats, ou seja, os números, o mais parecido possível com os alunos admitidos dos anos anteriores, porém também é importante ter uma ou duas ou três características diferenciais, ou seja, aquilo que brilha no seu application, que é um diferencial seu em relação à grande maioria dos outros concorrentes. O número 38 é Extracurricular Activities. Extracurricular Activities são todas as atividades que você faz no período que você não está na sala de aula, tendo aulas que já são dentro do seu currículo normal da escola. E aí, muita bobagem se fala sobre atividades extracurriculares, ao ponto de se falar que trabalho voluntário é a atividade extracurricular mais importante. Ok, trabalho voluntário pode ser uma atividade extracurricular, para quem gosta desse tipo de atividade é relevante fazer, mas nem todo mundo se identifica com esse tipo de trabalho, ou então, ainda assim, existem inúmeros tipos de trabalhos voluntários, não só o tipo de trabalho socialmente responsável. Então, vamos ficar atentos porque extracurricular é tudo que você faz no período que você não está dentro de sala de aula. Isso pode incluir também tarefas domésticas na sua casa, cuidar dos seus irmãos ou até trabalhar. Então, é muito importante, na hora que você vai contar as suas atividades extracurriculares, tentar montar uma historinha de quem é você e por que você e essas atividades extracurriculares são interessantes para aquela faculdade como um candidato. O número 39 é Portfolio. Então, Portfolio é um arquivo que pode ser online ou pode ser físico, de trabalhos artísticos, normalmente pedidos para pessoas que vão aplicar para art schools. Mas podem também ser pedidos para outros tipos de alunos. Então fique atento que se no application da sua universidade tem uma chance para incluir um portfólio, veja se você tem algum tipo de trabalho que pode ser incluído e se isso vai de fato fazer algum tipo de diferença na sua admissão. Agora, se você é um candidato de uma escola de artes, que pode ser moda, design, artes plásticas, artes visuais, aí sim o portfólio pode ser uma exigência e fazer uma grande diferença na sua candidatura. Agora nós vamos falar de finanças. O número 40 é Cost of Attendance. Cost of Attendance é o custo que você despende para estudar naquela universidade, levando em consideração tuition, room and board. O número 41 é Tuition and Fees. Então, Tuition and Fees são os custos com as anuidades escolares e mais taxas interligadas à atividade de ensino. Podem ser, por exemplo, Activities Fees, que são, vou dar uma coladinha aqui, por exemplo, atividades ligadas à academia, então School Workout Facilities, Libraries, Student Centers. Podem ser Health Fees, então Campus Health Center, Green Fee. Alguns campos eles têm uma taxa de adaptação
a sustentabilidade, technology fees, por exemplo, para usar os computer labs, counseling fees, para cobrir os usos de career counselor e outros tipos de serviços como guidance dentro da universidade. E enrollment fee para você se registrar nas aulas. Ou seja, somando todas essas fees que estão ligadas às atividades de aula, você vai ter qual é o seu tuition. Número 42 é room and board. Room and board são as despesas ligadas à acomodação e refeições na sua universidade. Número 43 é financial aid. Financial aid é um tipo de ajuda financeira que pode ser dada pela universidade para cobrir tuition and fees, em alguns casos room and board e outros casos até books, supplies e transportation. Alguns tipos de financial aid podem ser chamados de grants ou scholarships. E também tem work and study, que você trabalha na universidade, e os loans, que são empréstimos. Mas esses tipos de empréstimos normalmente não são concedidos para alunos internacionais. O número 44 é financial need. Financial Need é um número que vai ser calculado pelo escritório de Financial Aid da universidade para determinar qual é a sua necessidade financeira. É o valor de quanto custa a universidade, descontando o que você e a sua família podem pagar. 45 é Expected Family Contribution, EFC. É muito comum achar essa sigla nos sites de universidades e ele quer dizer que é o quanto a família e o aluno podem pagar. Muitas vezes esse número é usado para calcular a quantidade de empréstimos que essa família pode pegar. Como disse antes, estudantes internacionais não podem pegar empréstimos com universidades e nem alguns tipos de ajuda financeira, mas mesmo assim o escritório de Financial Aid da universidade vai calcular esse número para as universidades que dão bolsa para alunos internacionais. E 20 costs, ou I-20 costs. O I-20 é um formulário que a universidade te dá após você ser admitido na universidade para você poder tirar o seu visto de estudante. Em alguns casos é muito comum que a universidade ou mesmo os pais de aluno perguntem para a universidade quanto custa o I-20 daquela universidade. E isso quer dizer que não é quanto custa o formulário em si, mas quanto a universidade pede que o aluno comprove em fundos para estudar naquela universidade. Então, todos os custos universitários se resumem a quanto de valor vai estar lá naquele documento para que o aluno possa comprovar e tirar o seu visto de estudante. O número 47 é Need Blind. Need Blind é um termo muito procurado pelos alunos internacionais, que é o tipo de universidade que vai admitir o estudante sem olhar para as finanças deles. E aí é muito fácil você procurar essas universidades em Need Blind, porque infelizmente nos Estados Unidos são só 7 universidades que são Need Blinds para alunos internacionais, que são Amherst College, Curtis Institute of Music, Harvard College, MIT, Minerva, Princeton University e Yale University. Então essas 7 universidades, elas primeiro vão admitir o aluno. E se o aluno não tiver como pagar pelo curso ou por qualquer parte do pagamento necessário para ele cursar a universidade, ou seja, room and board, books, supplies, transportation, elas vão ajudar financeiramente esse estudante para completar o que, na opinião delas, falta para o estudante poder cursar. Porém, existe um outro tipo de ajuda financeira que também é disponível para alunos internacionais. E é o número 47, Need Aware Admissions. Need Aware quer dizer que a universidade pode te admitir, mesmo sabendo que você precisa de bolsa e que a sua necessidade de bolsa vai contar e pode até impactar negativamente na sua admissão. Ou seja, se você é um candidato extremamente competitivo para aquela universidade, pode ser sim que você ganhe uma bolsa para estudar,
Porém, pode ser que, distribuindo as bolsas entre os alunos ainda que são competitivos, pode ser que você não seja o escolhido para ser admitido para aquela universidade. Porém, para alunos que têm um perfil de destaque no ensino médio e que têm um perfil bastante interessante, pode ser uma boa opção para ganhar uma bolsa de estudos significativa. 48, ainda falando sobre Financial Aid, é o CSS Profile. CSS Profile é um documento organizado pelo College Board, onde o estudante internacional vai colocar uma série de dados e informações financeiras sobre a família e sobre ele mesmo, e é como se fosse quase um imposto de renda que ele vai mandar para a universidade analisar e possivelmente conceder uma bolsa. É super importante preencher isso junto com seus pais, tendo em mãos o imposto de renda de pelo menos 1 ou 2 anos anteriores, porque são informações relativas ao ano que você está se candidatando e o ano anterior, e aí você também tem até uma previsão futura que você deve preencher, então é importante que o seu pai e a sua mãe estejam juntos ou seus responsáveis financeiros. 49 é On-Campus Jobs. On-Campus Jobs quer dizer são aqueles trabalhos que o estudante internacional pode fazer no campus. Normalmente são trabalhos que talvez exijam que você esteja num determinado ano do curso, alguns podem ser até para o primeiro ano, e você deve se candidatar dentro da sua autorização de trabalho, né, o que se permite para um estudante internacional trabalhar. E você precisa verificar quanto de trabalho você pode fazer que não vá prejudicar a sua carga horária de estudos e aulas, e também qual é a remuneração desse tipo de trabalho. É muito importante a gente desmistificar que você não vai conseguir pagar a totalidade da sua tuition trabalhando dentro do campus. Então, esse trabalho vai te ajudar a cobrir, às vezes, uma pequena parte do que faltou de uma bolsa de estudos, ou, por exemplo, comprar livros e outros materiais escolares, ou juntar uma graninha para você fazer uma viagem no seu summer, para você fazer um estágio ou algo do tipo. É bem importante você pensar no on-campus job como algo auxiliar e não a tábua de salvação para você estudar nos Estados Unidos, porque não é igual no Brasil, que a pessoa estuda e trabalha ao mesmo tempo, e com o que ela trabalha, ela paga pelos estudos. O número 50, finalmente, é College Decision Day. É o dia 31 de março ou 1º de abril, quando a maioria dos colleges já divulgou a sua lista de aprovados, e então os alunos têm até 1º de maio, que é o Deposit Day, para depositar a sua matrícula na universidade que eles escolheram e finalmente ir estudar nos Estados Unidos no fall desse mesmo ano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui pra mim se você ficou com alguma dúvida ou se tem algum outro termo que você quer que eu fale em vídeo sobre application para graduação nos Estados Unidos. Então é isso aí, um beijo e até a próxima!